Hoje, na Escola do Amor, o que pode acontecer quando uma mulher que pensa assim... Eu não precisava de homem pra nada. Se casa com um homem que também não ajuda muito. Eu achava que só do meu jeito que a coisa ia acontecer. E ainda, a participação especial dos atores Rodrigo Pavanello e Nanda Ziegler. Você sabe muito bem que eu gosto, que é um hobby que eu tenho. Hobby a gente só tem quando a gente pode, tá? E também uma ferramenta especial para os recém-casados. E a ferramenta de hoje é... E mais, o amor inteligente ganha o mundo. Ohayou gozaimasu. Bom, já deu para ter uma ideia do que nós vamos falar hoje aqui no programa, né? Na entrevista feita pela Cíntia e pelo Cucato, você vai ver como uma dupla explosiva consegue mudar suas características pessoais e fazer a relação funcionar. E não foi nada fácil para os dois, mas vocês vão ver como o Rick, o nervoso, e a Cíntia, a arrogante, se encontraram, namoraram e se casaram há 10 meses. Pensa só, um nervoso e uma arrogante. Como que era esse relacionamento, né? E hoje nós temos aqui dois atores, o Rodrigo Pavanello e a Nanda Ziegler, que vão interpretar o papel dos dois e nos ajudar a visualizar algumas situações que aconteceram com eles durante o namoro e o casamento. Muito bem-vindos, Rodrigo e Nanda. Obrigada. Renato. Super obrigada. Cenas muito típicas que vocês vão apresentar aqui hoje para a maioria dos casais. Eu não sei como vocês aí se prepararam aí mentalmente para encenar isso aí. Querem comentar, deixar um gostinho aí para as pessoas no início? São cenas muito intensas. Não, mas assim, isso daí é o cotidiano. No começo, quando eu era mais novo, mais jovem, eu não tinha muita paciência, eu não entendia muito como funcionava a cabeça da mulherada, então tinha que ser um pouco... Eu era um pouco nervoso, que nem o Henrique, né? Mas agora, mais adulto, a gente tem que ter mais paciência, né? Com as mulheres. Eu acho que eu vou representar bem a típica mulher arrogante. E assim, isso acontece com muitas mulheres que, de acordo com o tempo, assim, elas vão adquirindo mais experiências com a vida e mudando um pouco com a ajuda de vocês, claro. Ok, daqui a pouquinho a gente vai ver aí a cena que os dois atores top aí na Escola do Amor vão encenar daqui a pouquinho. Mas agora vamos saber um pouco mais da história de cada um. Eu sou a Cíntia, vim de uma família de 7 irmãos, comigo são 8 filhos. Tivemos uma infância não tão fácil. Meu pai bebia todos os finais de semana, né? E muitas vezes ele chegava praticamente no outro dia em casa. Isso gerava muita preocupação para todo mundo, né? Tanto para minha mãe quanto para mim e os meus irmãos. Várias vezes eu peguei minha mãe triste, chorando, e eu pensava que eu não queria aquilo para mim. Isso fez com que eu quisesse ter algo totalmente diferente da vida que ela tinha. Nos relacionamentos, eu sempre... Quando me relacionava com uma pessoa e às vezes eu me envolvia um pouco mais, eu sempre remetia àquela história da infância. Então, se o meu namorado chegasse, falasse um pouco mais alto comigo, já remetia àquela imagem do meu pai, então já terminava. Eu sou o Henrique, tenho 2 irmãs e tivemos uma infância muito pobre. Meu pai ele tinha uma dificuldade de trabalho, então nós tínhamos essa falta de mantimentos em casa, dependia muito de parentes, até mesmo de vizinhos. Meu pai ele foi um bom pai, no sentido assim de tratar a gente bem, só que como marido ele não foi um exemplo, um bom marido para minha mãe. Ele judiava da minha mãe, ele tinha muitas brigas em casa, ele traía minha mãe, muitas vezes ele já agrediu ela. E às vezes a gente até presenciava esses momentos aí. Então foi um exemplo assim que não foi bom para o nosso crescimento. Até que chegou um dia, a minha mãe não aguentava mais aquela situação, ela se envolveu com a outra pessoa e foi embora de casa. E nos deixou lá. Daquele dia em diante, tudo mudou na nossa vida, né? O meu pai, como ele trabalhava fora, então cada um foi morar com um familiar. E a gente até meio que se separou por um tempo. A partir dessa nova etapa da vida, o meu comportamento mudou. Tudo que eu não queria para mim era me tornar uma pessoa como meu pai foi. E quando eu me vi, eu já estava igual ao meu pai. Na escola eu comecei a ser um pouco mais agressivo com as pessoas, com os colegas, respondia a professora, até repetir de ano.
A minha mãe ficou 11 anos sem dar notícia pra gente, até pelo fato que ela tinha medo de aparecer e medo do meu pai fazer alguma coisa de ruim pra ela, matar. Depois que minha mãe explicou tudo o que ela havia passado, eu a perdoei e fomos morar juntos. E foi com essa bagagem que vocês viram aí que a Cíntia e o Henrique entraram no casamento. E agora eles estão justamente naquela fase em que cada um está tirando as coisas de dentro da malinha, né? E isso tem criado alguns probleminhas entre os dois. Apenas 10 meses de casados, né? E agora eles têm que aprender a mudar, se adaptar, lidar com os desafios do começo do casamento. Mas não está sendo tão fácil assim por causa dessas bagagens, desse passado que os dois trouxeram, como todos nós trazemos para dentro de um relacionamento. Vamos acompanhar agora a primeira parte da entrevista que a Cíntia e o Cucato fizeram com eles. Cíntia e Henrique, vocês têm 10 meses de casado, né? Parabéns pelo casamento de vocês. Só que a gente sabe que esse período, né, é a fase de adaptação. E se tratam aí de duas personalidades fortes, de dois nervosinhos. Como é que tem sido para vocês esse período de adaptação? Para mim, eu acho que a parte mais difícil é você lidar com as diferenças, né, um do outro, porque somos muito diferentes. Muitas das vezes um quer fazer algo, o outro quer fazer uma outra coisa, então você tem que se submeter àquilo, né, muitas vezes fazer a vontade do outro, isso não é muito fácil. Então a gente está trabalhando isso ainda, né? Você se achava um pouquinho arrogante, não é isso? Sim. Com os homens, deixava claro que não precisava, não é isso? E trazer isso para o relacionamento, para o casamento. Porque assim, eu sempre fui muito independente também, sempre trabalhei, sempre tive cargos muito bons, né, de liderança e sempre me sustentei muito bem sozinha. Então eu me via, eu não precisava de homem para nada, né, aquele pensamento feminista. E aí quando você vem para um casamento, não existe o meu e o dele, é o nosso. Né? Então a gente tem que, de fato, se adaptar com isso. E você, Henrique, desde casa nervosinho, né? Desde o começo, né? Sim, bastante. Teve esse exemplo lá atrás? Sim, já tive desde da época dos meus pais, né? Então isso veio comigo. E tenho que trabalhar. E para o casamento, a gente tem que entender que as coisas não são sempre do jeito que a gente pensa, né? Principalmente quando a gente sabe que não está certo algumas coisas. Então você tem que olhar, ouvir, né? Ceder também para a coisa andar, para a coisa fluir. Agora não existe mais o eu, né? Exato. Agora existe o nós. Sim. E é difícil para quem sempre foi independente, para quem sempre o eu esteve em evidência, trabalhar o nós, né? É isso mesmo. E eu falo até na nossa área financeira também, né? Porque ele sempre dominou, fazendo certo ou errado, ele fazia do jeito dele. E eu sou uma administradora, sou formada em administração. Então eu trago uma outra bagagem, né? De tudo muito organizado, tudo muito planejado, e isso também acaba implicando um pouco, né? Até ele aceitar. Hoje ele já se moldou, já entende um pouco mais, mas no início foi bem mais difícil. Dá um exemplo pra gente desse início. Por exemplo, a organização do nosso casamento. Eu falei, a gente vai pagar tais coisas com esse dinheiro. Ele, não, porque não vai dar. Imagina se vai dar para pagar com isso. Eu falei, vai. Não vai. No final, saiu conforme o planejado. Porque teve um planejamento, né? E por ele, teria feito de uma outra forma que eu sei que não daria certo. E ele fala até hoje, né, que foi um exemplo para ele. Mas por que não quis confiar nela? Porque é a forma que eu sempre conduzia as coisas, né? Do meu jeito. Então, eu achava que só do meu jeito que a coisa ia acontecer. Houve alguma pior briga de vocês? Uma situação de vocês? Houve a explosão? Houve sim, essa briga foi no namoro. Foi no nosso namoro e foi uma briga que a gente chegou a se separar, inclusive, por algo muito pequeno, mas no momento, enfim, virou uma grande confusão. Nós estávamos na minha casa, né? Ele falou algo no qual eu não gostei e eu falei, entra no carro, né? No caso, nós estávamos com o meu carro e aí eu falei, vou te levar embora e vamos terminar por aqui. E ele falou que se eu fizesse aquilo, né, poderia esquecer de namoro, a gente estava pensando em noivar ainda, né? E eu coloquei ele no carro, aí ele pegou a aliança e jogou fora, jogou fora a aliança e aí eu levei ele embora para casa dele e foi essa confusão, mas depois nos reatamos. Mas antes de prosseguir com a entrevista, vamos ver como é que foi essa briga aí. Ação, por favor. Eu falei pra você que isso não ia dar certo, mas você é teimoso.
teimoso. Só eu sou teimoso. E você que acha que só que o seu jeito aqui que dá certo. Você é certinha, você é santinha. E não é verdade, me fala, não é verdade? Pô, eu falei pra você não ir esse final de semana. Você não me ouve. Joso, você é surda. Sabe por que você é surda? Porque você não escuta nada. Você fala e não escuta nada do que eu digo. Eu sou o quê? Surda. É, surda. Eu sou surda, então. Pega essas coisas agora. Eu vou te levar embora. Anda. E não volte mais aqui. Ouviu? É isso. É isso que você quer mesmo? Olha isso aqui. Essa aliança, essa droga dessa aliança. Toma! Muitas coisas erradas que nós vimos aí nessa cena, que é muito comum. Né? O que a gente vê ali é que ela tenta impor o jeito dela sobre ele. Quer dizer, ela fica extremamente nervosa porque ele não teve a atitude que ela teria se estivesse no lugar dele. De planejar, de ver as coisas com antecedência, etc. Vamos fazer uma viagem, eu quero que você cheque a temperatura, o clima, como que vai estar, etc, etc. E ele não fez aquilo que ela esperava, então ela fica nervosa com ele. Ela fazia o certo, ela fez o certo de pensar que teria que planejar, ela estava certa nisso. Mas você tem que entender que o seu parceiro, o seu marido, a sua esposa não é igual a você. E muitas vezes você vai ter que fazer aquilo que você faria no lugar dele. Por exemplo, eu e o Renato também temos essa diferença. O Renato não é muito de planejar muito. Eu planejo. Então, já que eu sou boa nisso, eu que faço isso. Eu não espero que o Renato faça. Porque se eu esperar, vai acontecer isso. Eu vou ficar chateada e as coisas não vão acontecer. Então, o certo é, você tem o dom do planejamento? Você é bom com o dinheiro? Você que sabe economizar? Você que toma iniciativa? Então, pense assim, então eu vou fazer isso no casamento. Não vou esperar do outro, porque é injusto até, né, Renato? Exato, e é uma receita para você se frustrar, porque você é tão claro como o sol do meio-dia para você, uma coisa que é natural a você fazer e esperar que o outro vai também fazer de forma tão natural e tão bem como você, que você vai acabar se frustrando quando o outro não atender às suas expectativas. E no caso ali, esse exemplo, né, que nós vimos, ele não planejou e estava chovendo, tiveram que voltar da praia, não puderam aproveitar o dia. Tudo bem, então ela já tinha falado para ele, olha, veja se vai estar sol. Ele não fez. A situação em si já é um pouco vergonhosa para ele, porque ele não fez o que ele tinha que ter feito. Não precisa então, dela ficar... falar, eu te avisei. Fica quietinha, que ele já está se sentindo mal. E você ganha também, né? Você ganha crédito, porque agora, depois da briga, você perdeu. Você não ganhou. E você tinha que ganhar, porque você que estava certa. Mas vamos agora continuar assistindo a entrevista com a Cíntia e o Cato e ver como que lá atrás, né, o passado dos dois, a situação que eles trouxeram com eles na bagagem, fez preparar aí essa difícil adaptação que eles ainda estão aprendendo nos 10 meses de casamento. Vamos lá. Como é que vocês reataram? Como é que foi o reencontro de vocês? Assim, quando você para analisar o porquê da briga, você vê que não tinha essa tal necessidade. E aí, como eu tinha causado isso, eu que me redimi. Mas eu pedi a desculpa pela minha atitude, que eu joguei a aliança fora, me alterei com ela. Então aí eu me redimi. Ela não se redimiu, mas eu me redimi, porque num ponto eu estava errado pela forma que eu a tratei, né? Desde o início eu acompanhei o namoro dela com o Henrique. No começo, eu já dava para perceber que ela tinha um sentimento mais forte. Eu nunca tinha visto ela com esse sentimento nos outros relacionamentos. Porém, isso não fazia com que mudasse a personalidade dela. Ela sempre, se eles brigavam, ela não corria atrás, dava para perceber no relacionamento deles, sempre independente. Então, se eles brigassem, como ela era autossuficiente, não precisava correr atrás. A gente percebe aqui, Cíntia, que, me desculpa, Cíntia, a arrogância ali estava bem pontuada. No namoro, quem veio pedir desculpa foi ele. Que eu queria perguntar agora, no casamento, vocês tiveram algum problema, alguma briga, alguma discussão que chegou a esse nível de pensar em se separar ou de alguma ofensa, alguma coisa assim nesses 10 meses?
Sim, houve, não neste nível, mas no início teve sim uma briga e, vou ser bem sincera, nós falamos em nos separar. Obviamente que é um pouco da boca para fora, né? Mas no ato você acaba pensando assim. E aí até eu falei que foi uma coisa muito boba, né? Vou falar agora, até minha sogra vai estar assistindo. Mas foi uma situação que nós estávamos na casa dela. E aí ela havia comentado, ele não almoçou hoje, porque ele teve que ali arrumar a casa, tal. Eu falei, sim, depois que eu cheguei em casa. É como sempre falamos aqui, né, Renato? Os sinais já estavam lá e vocês sabem, a regra é o seguinte, não resolveu no namoro, no casamento os problemas só vão piorar. Exatamente. Vamos ver como foi essa briga, a briga mais séria que eles já tiveram nesses 10 meses de casados. Ação. Poxa, Henrique, precisava falar pra tua mãe que era você quem tava limpando a casa? Cíntia, deixa de bobagem, eu não falei nada demais, foi só um comentário. Você acha que eu ia falar pra minha mãe? Mãe, eu sou escravo da Cíntia. Mãe, a Cíntia não me ajuda a limpar a casa. Você acha disso? Tá, só isso, né? A sua mãe é cheia de coisa na cabeça. Deve estar pensando que eu não sou uma boa esposa, que eu não sei cuidar de você direito. Tá bom. Cíntia, presta atenção, olha aqui, olha pra mim, senta aqui. Senta aqui. Senta aqui um pouquinho, olha aqui. Não tem nada a ver. A minha mãe gosta de você. E também qual o problema da minha mãe saber que eu te ajudo? Ela ia até gostar, ia ser até um barato isso daí, entendeu? Você não entende nada mesmo. Acho que eu entendo. Não. Tá bom, tá bom. Mas vê se não fala nada de novo, tá? Tá bom, não falo. Dá um beijinho? Não? Só um beijinho. Então vamos deixar isso pra lá. Tudo bem. Um beijo. Tá. Ok, é uma cena típica em muitos casamentos, porque o homem, ele costuma se encontrar entre as duas mulheres da vida dele, a mãe e a esposa, né? E você vê assim, né, a princípio parece bobeira, né? Puxa, ela fazendo questão porque ele falou com a mãe que ele estava limpando a casa, qual o problema, né? Mas a mulher tem essa coisa, sabe? Eu não quero que a minha sogra pense isso ou aquilo de mim. Eu não quero que ela venha ficar falando para as outras pessoas, ficar tendo isso acima de mim, ou guardando isso de mim, né? Então, quando isso acontece, é difícil. E o homem, ele lidou muito bem com a situação ali. Ele lidou muito bem com essa briguinha. Porque ela ficou muito chateada e ele, não, olha, eu não quis dizer isso, olha, desculpa, não vai mais acontecer, me dá um beijinho. Quer dizer, isso foi uma forma certa de terminar aquilo ali, né? Foi um crédito para ele. As pessoas que estão vivendo essa situação dentro de um casamento têm que entender assim. O homem, provavelmente no caso dele, não teve intenção alguma no comentário que ele fez com a mãe, né? O homem normalmente é sem noção para essas coisas, porque é um assunto de mulher, né? Como você falou. É o que a esposa está pensando, o que a sogra está pensando. E uma das diferenças do homem e a mulher é justamente isso aí, Renato, porque o homem, ele não está pensando muito no que vai acontecer, né? E a mulher, ela já viu um monte de coisa. Ela já imagina, às vezes a mãe nem pensou isso. Mas ela já... ela vai pensar que eu não cuido da casa, e ela vai achar isso, né? Mas o segredo é não sofrer por antecipação, tá bom? Dar um desconto pro marido sem noção e não sofrer por antecipação, com direito à rima e tudo. Mas vamos continuar assistindo a entrevista que a Cíntia e o Cucato fizeram com o casal. Veja só o que tem eles têm a mais a contar aí pela frente. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né, para entender o porquê da arrogância, o porquê do nervosismo, né, Henrique? A gente viu no perfil que depois de 11 anos, depois de tanto tempo, você reencontrou a sua mãe. Então, fala um pouquinho desse tempo. Foi uma viagem que eu fui para casa da minha avó e ela me pediu para mim ligar para minha mãe. E aí, nessa ligação, ela me convidou para vir para casa dela, passear. E viajei, vim para cá, para São Paulo, e cheguei, tivemos o nosso reencontro. Foi assim, uma coisa, não foi marcante, porque eu posso falar que eu estava muito frio. E aí, naturalmente, as coisas foram acontecendo e ao ponto que eu a perdoei, porque eu também entendi o lado dela, né? Por mais que há anos eu não concordava com aquela atitude, mas eu entendi também
o ponto por que tudo aconteceu. E fiquei morando lá com ela. Então agora era uma nova vida, uma nova história e um novo negócio iria surgir. Sim. E aí, com essa minha experiência aqui em São Paulo, eu acabei tendo algumas experiências em trabalho e tive uma oportunidade de abrir um negócio. E que, por sinal, foi um negócio que eu fui assim, bem sucedido. Eu nunca tive pensamento assim, de passar, vou casar, até pelo relacionamento dos meus pais, isso não passava na minha cabeça. E quando surgiu esse negócio, que as coisas foram favoráveis para mim, eu comecei a usufruir da forma mais viável que era para mim, mais fácil. Então, me envolvi com várias pessoas, amizades, relacionamentos. Eu era da noite, eu gostava de balada, eu gostava de festa, eu era de segunda a segunda. Eu não tinha dia ruim para mim. Com essa minha atitude, com essa nova fase de vida, meus negócios começaram a decair. Então, tinha reuniões de negócios que eu já não tinha mais aquele comprometimento. Devido às noitadas anteriores, eu não conseguia cumprir a agenda. Então, comecei a faltar em compromissos de negócios e, consequentemente, as coisas foram retrocedendo, né? Eu cheguei a um ponto, assim, de começar a perder tudo, porque eu já não estava mais focado no negócio. Então, eu falei, agora eu vou aproveitar minha vida, vou viver a vida. Eu já ganhei bastante dinheiro, estou ganhando bastante dinheiro, então agora eu vou começar a curtir de verdade. Chegou um ponto em que eu perdi a minha empresa. Então, o que isso gerou dentro de você? Foi uma fase muito difícil para mim entender aquilo que estava acontecendo, porque na minha cabeça eu achava que eu nunca ia chegar naquela situação. Então foi assim muito frustrante, vergonhoso, né? Ao ponto de eu não querer nem sair de casa. No meu pensamento, para que eu vou sair? Porque eu não tinha condição de ir para uma balada, não tinha condição de ir para qualquer lugar próximo que seja, eu não tinha condição. Então, mas o que realmente mais pegava era a forma de eu não poder mais proporcionar o que eu proporcionava para mim mesmo. Uma situação bem difícil que você viveu foi a questão do acidente, né? Sim, eu tive um pouco antes mesmo de eu começar a perder todas as minhas coisas, a própria empresa, eu me envolvi num acidente marítimo, né, que foi andando de jet ski. Eu estava embriagado e eu acabei fazendo uma manobra e perdi o controle, o jet ski foi embora e eu acabei me afogando, né? Foi até uma coisa assim que o pessoal, tinha um casal no momento lá, passou próximo e viu, eu já tinha descido 2 vezes para baixo da água e aí esse casal viu que eu estava com a mão acenando, pedindo socorro, e aí eles vieram e me socorreram. Então esse foi uma coisa assim, que marcou muito também. E não foi só Não, um aí acidente. Teve um outro ocorrido também, uma balada que eu vim aqui vir para São Paulo, e eu tinha bebido muito aquela madrugada, aquela noite. E eu tinha mais 2 amigos que estavam comigo naquele episódio. E na época eu estava arrumando a pista que tinha para minha cidade e eu caí numa valeta dessa reforma e acabou que eu não capotei, mas a caminhonete rodou, o amigo que estava atrás, ele machucou o pescoço. Então assim, foi uma coisa que marcou muito também, foi duas situações que eu me vi assim à beira da morte. E nesse momento, você não refletia sobre as suas atitudes, que estavam sendo atitudes autodestrutivas? Você não pensava sobre isso, não refletia sobre o que eu estou fazendo com a minha vida? Sim, teve nesses 2 episódios que foram próximos um do outro, né? Teve o do jet ski, depois logo em seguida teve esse da pista. E eu parei para pensar e assim, aquilo veio um filme na minha cabeça, porque no afogamento, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi minha mãe. Então, assim, eu tô morrendo, então veio na minha mente a minha mãe, a imagem da minha mãe. Eu falei, aqui é o meu fim. Então ali, com essa reflexão desses ocorridos, eu me retraí. Aí foi que eu comecei também a diminuir a velocidade das noites, da bagunça, até mesmo das amizades, né? No momento que eu pisei no freio, a minha vida já estava
toda destruída. Então não tinha mais... Ali naquele momento eu já falei, não tem mais jeito para mim. Foi o fundo do poço. Nessa situação, como é que você se encontrava, Cíntia? Eu estava numa situação totalmente diferente da dele. Eu até saía, só que eu não tinha, não era da mesma forma que ele, né? Eu era muito equilibrada e responsável. Então eu colocava as minhas coisas, minhas conquistas, minhas prioridades acima de qualquer outra coisa. Por que você aceitou um relacionamento com o Henrique? Ainda mais ele, que envolvido com bebidas, um temperamento, né, explosivo. Bom, porque ela vai responder a pergunta aí. Mas o que a gente vê aí é que nenhum dos dois aproveitou os relacionamentos anteriores para aprender e analisar não só os problemas do parceiro, mas os próprios erros também, né? É no namoro que se faz isso. E é por isso que a gente escreveu e aconselha a leitura do nosso livro Namoro Blindado, porque é um manual para os solteiros, né, Renato? Porque muitas pessoas estão errando, continuam errando e achando que é a vida é um erro, é normal, faz parte da vida você só errar. Conduzir o relacionamento sem agir a cabeça, a inteligência, é receita para você errar, porque você vai conduzindo pelo coração, então você vai errando. E por isso, quando você para e pensa, peraí, deixa eu dar uma lida, deixa eu ver onde eu posso estar errando no meu relacionamento anterior, onde eu errei, como eu posso me preparar para não errar no próximo, na escolha, na condução do namoro. Você que está namorando aí, por exemplo, indefinidamente por 4, 5, 6 anos e não sai disso. Vocês entrarem em um relacionamento e você não sabe para onde vai essa relação, porque não há propósito, não há foco, não há objetivo, não há decisão. Então, como uma pessoa se encontra num relacionamento assim, sem saber o que fazer? É porque ela não estava preparada. Você encontra no livro Namoro Blindado um manual para antes, durante e depois de namorar. Você encontra na livraria mais próxima ou através do site que está aí na sua tela, namoroblindado.com. Adquira o seu e aproveite bem esse aprendizado. Agora vamos voltar para a nossa dupla explosiva. Ficou no ar a pergunta para a Cíntia. Por que justo ela, a arrogante, que tinha horror a situações que envolvessem bebida, ficou com o Henrique, o nervoso? Vamos lá. Você aceitou um relacionamento com o Henrique, ainda mais ele, que envolvido com bebidas, um temperamento, né, explosivo. Bom, é algo que eu me pergunto até hoje, né? Porque assim, inicialmente, quando você vai conhecendo a pessoa, ela não demonstra o que ela é de fato, né? Então ele foi muito cordial, não demonstrou de início a personalidade dele. No começo são só as virtudes, né? Os defeitos vêm depois. Exatamente. E aí depois, tanto ele quanto eu começamos a mostrar o nosso lado. E era totalmente oposto, né? Não daria certo, porque ele com aquela autoridade dele e eu com a minha arrogância. Enfim, no início do namoro já apareceu muitas coisas. Muitas coisas. Muitos sinais. Muitos sinais. Porque assim, aí entra, né? Ele já não tinha perdido tudo. Ele estava recomeçando. E era uma fase muito difícil, né? E eu, muito ao contrário, estava muito bem financeiramente, digamos assim. E aí, muitas das vezes a gente tinha que sair, ele saía com o meu carro. E chegou uma situação que ele pediu uma pizza e o cartão de crédito dele não passou. Ele não tinha condição de pagar uma pizza. Porém, mesmo assim, eu fiquei do lado dele. Aquela pessoa arrogante, aquela pessoa totalmente independente, eu me via na situação em ter que ajudar ele. Muitas vezes, quando a gente saía, eu às vezes tinha que pagar, né, combustível, esse tipo de coisa. Jogava na cara ou não? Não. Era arrogante, mas tinha um bom coração. Tinha um bom coração. Então, essa situação do início do namoro ajuda muito hoje no nosso casamento, porque se hoje a gente passar alguma situação difícil, ele sabe a mulher que ele tem do lado dele, né? E ele sabe que a gente vai superar juntos, porque foi assim no início do namoro também. E você tinha aquela ideia, por exemplo, ela já está pagando a conta, ela já está emprestando o carro, e agora está querendo dar a ideia dela. Passava isso na sua... Eu não posso deixar ela ter 100% de autonomia aqui. Passava isso na sua cabeça? Passava sim, porque eu não estava acostumado com isso, né? Como ela falou, eu me impressionei com a forma que ela estava conduzindo o nosso namoro. Porque eu não podia proporcionar nada para ela, absolutamente nada, literalmente.
E assim, eu via que ela sempre estava ali do meu lado, sempre estava ajeitando as coisas. E ela nunca jogou na minha cara, nunca deu assim, nunca demonstrou. Só que no meu ego, sim, eu ficava, poxa, mas isso não tá certo, não tá legal. E ela, por trabalhar, por estar no dia a dia, ela queria sair. Eu falava, eu sempre achava uma desculpa, não quero sair hoje. Uma pessoa que sempre saía, sempre foi muito de sair, hoje eu não quero sair, quero ficar em casa, vamos assistir alguma coisa e tal. E então, assim, para mim era difícil, porque eu não queria também aproveitar da situação. Porque eu também, além do orgulho, né? E assim, a gente estava se conhecendo também, era muito pouco tempo para aquilo chegar nessa situação. Mas essa situação não se prolongou por muito tempo. E o que me encantava nele também é que ele não era uma pessoa acomodada. Ele estava naquela situação, mas ele ia atrás para mudar e de qualquer jeito algo tinha que acontecer. Então eu sabia que não ia persistir por muito tempo, né? E isso me motivou muito permanecer do lado dele, né? Para termos conquistas futuras, né? Então o Henrique corria atrás. Você correr atrás, eu acredito que tanto correr atrás, você chegou lá, né? Sim, muita persistência, né? Eu falo que eu sempre fui uma pessoa, eu sempre tive visão, né? Eu nunca aceitei aquela situação, até no momento que eu estava naquela dificuldade, eu não aceitava aquilo. Porque para quem saiu de uma cidade humilde, uma família muito humilde, de pais separados, sem perspectiva de vida, chegar naquele ponto que eu cheguei, uma vida estruturada financeiramente, então isso já estava dentro de mim. Então eu sabia, eu tinha certeza que eu ia reconstituir tudo, né? E principalmente no momento que eu já estava sossegado. Já estava namorando com a Cíntia, então eu continuei lutando, perseverando e abri uma nova empresa nesse período. Foi um começo difícil, como qualquer outro negócio, inicialmente é muito difícil, você tem que ter muita paciência. E eu tinha uma pessoa que tinha essa paciência comigo, né? Como ela pegou uma fase muito difícil, então para ela seria uma forma de ela me ajudar mais e mais, porque ela também sabia do meu lado que eu tinha essa vontade de crescer, de mudar, de sair daquela situação. Eu comecei a ganhar dinheiro novamente e chegou assim num momento que a gente já estava, começamos a falar em... Estavam estabilizados, mas aí vieram outros problemas. Quais foram esses outros problemas? Bom, ele começou a ganhar dinheiro novamente, mas não tinha aquela estrutura, né? Gastava sem muitas vezes planejar. E isso para mim não era certo, porque eu vi que ele já tinha perdido a primeira vez devido a essa falta de planejamento. E aí veio a Cíntia autoritária novamente, a Cíntia administradora, querendo mostrar para ele o que ele tinha que fazer, qual seria o correto, e aí ele não aceitava muitas das vezes. Ele queria muitas vezes fazer o melhor para mim, só que às vezes aquele melhor não era o necessário. E aí começou muitos conflitos também. Dá um exemplo, assim, que ponto? Dá um exemplo de uma situação. Dos perfumes na viagem. Nós fomos fazer uma viagem, né? Ele estava naquele início de reconquistar as coisas e, se for ver, não era nenhum momento de viajar, mas ele queria viajar, então fomos. E aí chegou na viagem, ele foi comprar 10 perfumes importados. Pois é, quando as pessoas começam a fazer as coisas certas, tudo começa a se acertar também e a mudar para melhor, né? Só que os velhos hábitos são difíceis de serem jogados fora. Vamos acompanhar essa situação. Ai, essas malas estão peso, estão me matando, amor. Não reclama não, que a culpa é sua. Por que a culpa é minha? Eu só comprei uns perfuminhos, amor. Você comprou uns perfumes. Não, você não comprou uns perfuminhos, não. Você comprou 10 vidros de perfumes. Não foram um, não. Foram 10. Tá, 10. 10. E qual é o problema, Cíntia? Você sabe muito bem que eu gosto, que é um hobby que eu tenho. Hobby? Hobby a gente só tem quando a gente pode, tá? Depois de tudo que a gente passou, depois de tudo, agora que a gente começou a sair do buraco, você vai lá e gastar mais do que pode. Olha, tá pra ver uma pessoa mais irresponsável que você. Sim. Quantas vezes eu já não te ensinei? Quantas vezes já não te expliquei lidar com dinheiro? Mas não. Basta você ter um dinheirinho na mão e pronto. Dá-lhe a gastar. Agora ainda fica fazendo planos disso, plano daquilo. Olha aqui, Henrique. Se você não aprender a se organizar, você vai perder tudo da mesma forma que você perdeu antes.
antes. E depois só não disse que eu não te avisei, ok? Pois é, mais uma vez aí a gente vê uma situação onde ela está certa, a Cíntia está certa, porque ele vai lá e gasta o dinheiro que não tem, 10 vidros de perfume, né, e tal, mas da maneira errada ela tenta colocar esse ponto para ele, né, e aí estressa a relação. Toda vez que você tenta dar uma lição no seu parceiro, você vai se dar mal, porque aí ele não vai aprender e não vai... Porque ele não está ali para ser educado, né, Renato? Então, você quer ajudar seu parceiro, você tem que conversar com seu parceiro. Não dar uma lição, não gritar com ele, brigar com ele, como se ele fosse um inútil, uma pessoa burra. Porque toda vez que, inclusive mulher faz isso muito, eu sei porque a gente tem aquele lado mãe, né? Então a gente fica assim... Mas, poxa, Vem cá que eu vou te ensinar. Né? E a gente é intensa na maneira de falar e acaba gritando às vezes. E aí que ele não ouve mais nada, fica com raiva e às vezes, sabe o que acontece? Às vezes faz de propósito. Só para mostrar que eu não vou ouvir você. Porque aí deixa de ser o erro só dele, passa a ser o erro dela também, da maneira que ela fala com ele. E o que você quer no momento de discutir um problema é deixar que apenas o erro do outro sobressaia e não acrescentar mais um erro com a maneira que você lida com o erro do outro. Então, esta é a lição que a gente tira aí dessa cena. Bom, Rodrigo e Nanda, muito obrigado aí. Como é que vocês aí perceberam essas cenas aí incorporando o casal? São cenas assim que são cotidiano também, né? Que existe em qualquer casal, existiu também em qualquer tipo de relacionamento. E eu acompanhei, leio, achei genial a palavra de vocês, a colocação que vocês colocaram no Casamento Blindado, que é esses negócios de amor, de símbolo de amor, de coraçãozinho, de alma gêmea, não existe, é perfeito isso. Porque para construir o amor é com muita dedicação, é o dia a dia, com muito respeito, com muita paciência, né? Eu acho que acima de tudo respeito, né? Respeito, admiração. Eu acho que assim você consegue construir um relacionamento sólido, né? Quando você consegue olhar o outro, né? Dentro do outro. Eu acho que assim funciona bem. Bem lembrado. O pessoal em casa com certeza vai lembrar do Rodrigo Pavanello, da Terra Prometida, né? Onde ele interpretou o Gibá, recentemente aqui o grande sucesso na Record. E o Rodrigo está solteiro aos 40 anos. Felizmente ou infelizmente? Infelizmente. Infelizmente porque eu dediquei muito a minha vida. Eu comecei no dominó quando eu tinha 17 anos e foi dedicando muito à vida profissional. E cada vez mais, a gente vai envelhecendo cada vez mais, a gente vai ficando exigente com a gente mesmo. Então, assim, e para conhecer uma pessoa devido à profissão também, é difícil, mas eu tô louco Mas eu não tô procurando. Você já leu o livro Namoro Blindado? Leu o Casamento Blindado, tem que ler o Namoro. Tem que ler o livro Namoro Blindado. O namoro eu já li, agora tem que namorar, né? Agora tem que ler Você leu o livro Namoro Blindado? Então. Tá bom, obrigado, Cristina. Tá bom. E você, Nanda, você fez a personagem Judite, né? Deve ter sido difícil fazer. Dos 10 Mandamentos, porque ela era uma mulher muito sofrida. Era muito difícil. Foi uma experiência muito grande para mim, porque eu recebi muitos relatos de pessoas que se espelharam no meu personagem da Judite, né? Se sentiram uma Judite e não gostariam de ser uma Judite. Então, elas foram e correram atrás dos seus direitos, denunciaram seus parceiros. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas terem essa conscientização hoje em dia, né? De que nós estamos aqui num novo momento, uma nova vida. E, assim, tentar da melhor forma tratar o seu marido com respeito, e a recíproca tem que ser verdadeira. Você tem que receber isso do seu marido. Não sei, é isso. Porque relacionamento não é escravidão, né? Emprestando o tema lá dos 10 mandamentos. Exatamente, gente. Ela era literalmente, apanhava mesmo. Quando ela cedeu o corpo dela para poder salvar a dívida do marido, aquilo para mim, meu Deus, eu entrei para aquela cena muito balançada. Porque imagina uma pessoa, marido endividado, ela vai lá dar o corpo dela pelo outro. Poxa, foi uma dádiva, assim, para mim, muito, de verdade, um grande presente esse personagem. Legal. Ok, muito obrigado pela participação de vocês, ok? Obrigada. E sucesso para vocês aí nos próximos desafios. Bom, mas como o casal, a Cíntia, né, voltando agora, a Cíntia e o Henrique, eles ainda têm um longo chão pela frente, nós vamos aproveitar e dar aqui uma ferramenta especial para eles e para todos vocês que se encaixam numa situação parecida com a deles e que estão em fase de adaptação no casamento, né? E a ferramenta de hoje é: fique
fique atento ao nível de estresse um do outro. Isso aqui é uma grande situação. É muito importante. Um grande problema hoje entre os casais. Porque o que acontece? A vida hoje está mais corrida do que jamais foi. Tá? As pessoas hoje, a maioria dos casais, os dois trabalham fora. E trabalham longas horas, depois chegam em casa, ainda tem mais coisas para cuidar da casa, e às vezes tem filhos, etc, etc. Então, o nível de estresse hoje está só aumentando. As coisas que eram supostas a ajudar, a facilitar a nossa vida, apenas estão tornando a nossa vida mais acelerada, tecnologia, celular, etc. Então, é muito comum hoje chegar em casa e o nível de estresse de um ou dos dois está lá em cima. E aí, um explode sobre o outro, como algumas cenas que nós vimos aqui. E aí o outro fala assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, com a sua vida, o que acontece na sua vida. Mas é difícil, né? É muito difícil você... Tudo que a gente falou até agora, na teoria, é fácil. Olha, conversa, não fale desse jeito. Mas no estresse, Renato, não é fácil. E é no estresse que muitas vezes as pessoas não conseguem praticar o que elas aprendem aqui na Escola do Amor. Então, se você ficar mais atento, dá o desconto. Peraí, o meu marido, a minha esposa está estressada, eu vou relevar. Sabe, eu vou contar até 10, eu não vou fazer questão disso que ela falou, essa forma que ela falou. Entender que a pessoa quando está estressada, ela não está no normal, no melhor dela. Não está, ela está normalmente no pior dela. Ela está mais próxima do pior do que do melhor. Então você tem que relevar muita coisa, o que ela falou, o que ela deixou de fazer, um olhar, uma maneira de falar. Você vai ter que relevar porque você pensa, peraí, ela está estressada, eu não vou fazer caso disso. Ela não é isso. Exato. Né? Nós não estamos falando aqui que você pode ser uma pessoa estressada todos os dias, 24 horas por dia, porque aí ninguém aguenta, né? Mas o estresse são dias, são horários, né, da semana, são situações, às vezes não conseguiu pagar, fazer um pagamento, perdeu o emprego, ou teve um dia difícil no trabalho. Então, isso é parceria, na verdade, você entender que a outra pessoa está tendo um dia difícil, você até queria conversar, mas você não conversa, você deixa ele acalmar, sabe? Deixa ele sentar no sofá, deixa ele ficar lá, jogando videogame dele. Ajudar a pessoa a voltar ao normal dela, né? Voltar ao melhor momento dela. E, dependendo das pessoas, isso pode ser de forma diferente. Como a Cristiane falou, às vezes a pessoa quer ficar sozinha, então você tem que respeitar o momento dela. Às vezes ela quer que você vá lá e dê um abraço nela, diga para ela, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Às vezes a pessoa quer que você venha socorrê-la. Ela está lá estressada com várias coisas e nervosa, e você precisa chegar e falar, não, peraí, deixa eu te ajudar. Então pense não apenas em como não piorar a situação, mas como amenizar a situação. Pense nessa forma, ok? Então, o nível do estresse um do outro é importantíssimo o casal ter a habilidade de reconhecer, lidar com isso e também procurar sair disso o mais rápido possível, para que esse estresse não se estenda por dias e semanas e acabe destruindo o relacionamento. Porque o parceiro que está atento, ele vai ajudar o outro a amenizar esse estresse. Mas se você não está atento, você vai causar mais estresse. Vai ficar estressado também. Aí você não vai querer, você não vai gostar do que você vai ter ali do seu lado. Uma pessoa nervosa, talvez até que prefere estar na rua do que estar em casa. Vamos agora saber como é que a Cíntia e o Henrique conseguiram encontrar um caminho no meio de tantas bagagens que eles trouxeram e finalmente conseguiram conquistar a harmonia e o equilíbrio entre os dois. Acompanhe o final dessa entrevista com a gente. Chegaram a terminar várias vezes, né? Teve muitas situações de terminar, de brigar. Bloquear nas redes sociais, bloquear no... Essa era a primeira atitude que nós tínhamos. Atitude muito infantis. Então, com isso, a gente não tinha uma perspectiva. Falava em casamento, falava em noivar, né, primeiro, mas a gente fala, poxa, mas como que a gente vai casar dessa forma? Não tinha uma estrutura, né? Foi aí que você percebeu, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso mudar, ela tem que mudar, tem que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Exato, porque o que passava pela minha cabeça? Ao mesmo momento que eu estava bem financeiramente, voltando lá à minha vida normal,
eu tinha conhecido uma Cíntia, uma mulher que seria uma mulher certa para mim, pelas atitudes que ela teve desde o início. Então, foi ali que eu caí em si, falei, eu vou buscar ajuda. E foi que eu recebi um convite de participar das palestras, e aí eu fui buscar essa ajuda. Ele me convidou, eu até fui, né, mas não com aquela perspectiva, vai mudar. Não, fui meio desconfiada. Seria o caso da arrogância também. Também. Né? E, enfim, e fui, ele foi a primeira vez sozinho, aí ele voltou e falou muitas coisas que tinha gostado. Falei, então vou lá para ver o que é, né, ver se é isso mesmo. E iniciamos juntos as palestras. Inicialmente, assim, não vou falar para vocês que nas primeiras semanas mudou. Por quê? Não é só você ir nas palestras, você tem que ir, ouvir e obedecer. Perfeito. E não era o que nós fazíamos, nem eu, nem ele. Ouvimos, ai, que legal, naquele momento era muito bacana ver aquilo. Chegava em casa, fazia totalmente diferente, contrário, né? E aí, às vezes, passa, ai, será que não funciona? Depois eu falei, poxa, não é que não funciona, eu não estou obedecendo o que está sendo passado lá, nem ele. Vamos tentar iniciar de uma outra forma? Obedecendo, aí foi que as coisas mudaram. Tem uma coisa que o Renato e a Cris falam sempre, que não é o livro que muda a vida de ninguém, não é a palestra em si, mas a própria pessoa, quando decide, né? Eu vou colocar em prática o que eu li, eu vou colocar em prática o que eu ouvi, porque foi o que vocês decidiram fazer. Colocar em prática o que estavam ouvindo. E quando decidiram colocar em prática, o que mudou antes do casamento? Individualmente na Cíntia, individualmente no Henrique. Bom, aquela Cíntia feminista, né, eu vi que tudo que eu fazia estava errado. Falei, poxa, mas eu sou toda errada, porque tudo que eu fazia, eu ouvi, né, nas palestras que não era o correto. E ele também. E aí eu comecei a ser um pouco mais humilde, comecei a pedir desculpas. É difícil? Era muito difícil, né? Mas analisava a situação, poxa, eu tive culpa naquilo, então eu ia pedir desculpa e vi que as coisas começaram a caminhar de outro jeito. Porque eu mudando, ele também mudava. E ele fazendo algo, né, para mudar, isso refletia em mim também. Então os dois começaram a caminhar na mesma direção. O que você mudou? Eu mudei essa minha... eu acho que a arrogância foi a primeira assim que eu eliminei. A autoridade, né? O nervosismo também, não ouvir, às vezes só queria falar e não ouvir. Então eu aprendi nas palestras que você também tem que ouvir, porque tem momentos que você às vezes está um pouco chateado, então você esperar o momento certo para você conversar. Então isso a gente aprendeu que se a gente fizesse dessa forma as coisas sairiam melhor. E foi exatamente o que aconteceu e o que acontece na nossa vida hoje. Hoje eu posso dizer que assim, eu conheci o Henrique no início do namoro e hoje eu sou casado com uma outra pessoa. Tanto... Não, acho que ele pode dizer o mesmo, com né, certeza. De mim. Dava pra ver que ao ir às palestras, o relacionamento dela com as pessoas estavam ficando diferente. Então ela ouvia e obedecia e passava para os próximos, para a família. Nós sempre conversávamos, ela sempre me convidava, Simara, vem, porque é muito, muito bacana, você vai ver como a sua vida também vai mudar. E a gente começou a ver a mudança e começou a despertar esse interesse de procurar a mesma fé. Foi aí que eu comecei a frequentar as palestras junto com ela também. E hoje a minha irmã é um exemplo de mulher para mim. Nós começamos a entrevista com vocês falando do início do casamento e da fase de adaptação, onde houveram problemas, mas toda a fase de adaptação, todo início de casamento tem os seus problemas por conta da discordância, divergência de opiniões que existem. Eu posso dizer que se não fossem as palestras, a orientação, a mudança que vocês alcançaram vindo nas palestras, o casamento de vocês não teria dado certo? Pode afirmar, né? Nós até conversamos, né, sobre esses assuntos e se não fossem as palestras, nós já teríamos nos separado. Com certeza, não estaremos mais juntos. Porque vocês têm aprendido um com o outro nessa fase nova que vocês estão vivendo. Sim, temos dia após dia, né? Cada palestra que nós vamos, a gente aprende algo diferente que a gente traz para dentro de casa e a gente se sobressai em algumas divergências que tem. E com muita sabedoria as coisas vêm fluindo e a gente vem vencendo dia após dia. Porque tem algumas situações que se não fossem as palestras a gente não saberia como conduzir. E às vezes acontece aquilo, a gente lembra, poxa, foi falado aquilo, né? E você segue, de fato dá certo, mas é o quê? Ter a humildade de
obedecer o que é falado e colocar em prática. Por isso que acontece, por isso que dá certo. Antes vocês eram intitulados como a arrogante e o nervosismo, o nervosinho. E hoje? É a mesma coisa ou como que vocês chamariam um ao outro hoje? Olha, mudou bastante. Não que eu diga, ele não é nem um pouco nervoso, não, né? Todo mundo tem aquela personalidade forte. Hoje ele sabe trabalhar mais isso, né? Hoje eu posso dizer que ele é um companheiro, né? O meu companheiro, a pessoa com quem eu escolhi me casar e sou muito feliz por isso. E você, Henrique, pela Cíntia? Ela é uma pessoa que eu sinto muita diferença. Eu acho que em diversas situações eu vejo assim que ela coloca em prática o que ela aprende nas palestras. Tem até alguns exemplos assim, tem alguns momentos que eu faço algo em casa, alguma situaçãozinha besta assim que eu sei que ela irritou com aquilo. Só que a Cíntia, ela vai chegar um momento que ela vai vir conversar comigo, mas ela não, naquele momento ela não me repreendeu, ela não teve aquela atitude com aquela arrogância, aquela prepotência. Então, ali eu já vejo que ela sabe falar. Sim, ela teve uma boa conduta ali, ela soube conduzir aquela situação. E isso é tão verídico porque o nosso casamento ele se torna referência, né? Tanto os familiares começaram a frequentar a palestra para ver se acontece na vida deles também. Então isso pra gente é muito gratificante. Quer dizer, é um aprendizado, é uma jornada, é um caminho longo pela frente e até então vocês estão de parabéns. E eu tenho certeza que novas experiências virão e colocando em prática como vocês estão fazendo, vocês sempre serão ótimos alunos. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo relato de vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo a gente em casa. Tá bom? Muito obrigado. E a gente conclui aqui passando a bola para os professores, o Renato e a Cris, que estão direto dos estúdios. Obrigado, Cíntia e Cucato. Agora a gente queria fazer um comentário aqui que talvez você não esperava da Escola do Amor. Preste atenção. Casamento é para matar você. Exatamente, para te matar. Como assim te matar? Veja que a Cíntia e o Henrique, depois de se casarem e começarem a aceitar a influência um do outro, eles começaram a morrer um pouquinho para o seu velho eu. E hoje estão renascendo como novas pessoas melhores. Então, quando a gente diz que o casamento é para te matar, é para matar o seu velho eu, aquela pessoa arrogante, nervosa, orgulhosa, difícil, aquela pessoa que, quando solteira, ela não era tão aparente quando ela passa a ser, como ela passa a ser quando se casa e a outra pessoa começa a apontar os seus erros. Então, quando o casal é inteligente, ele vai aceitando, né, e morrendo aos pouquinhos aquela parte ruim do eu deles e vai nascendo uma nova pessoa, uma nova criatura ali. Só que essa pessoa não desaparece de vez, né, Renato? Porque às vezes a pessoa pensa assim, puxa, eu vou deixar de ser eu. Não, você não vai deixar de ser você. Você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser um eu melhor. Né? Hoje eu ainda tenho muitas coisas que eu tinha no início do nosso casamento, mas as ruins eu já não tenho mais. Então aquela insegurança que eu tinha, os ciúmes, o que mais que eu tinha, Renato? Eu tinha os defeitos, a minha timidez, a carência de atenção, enfim, tudo isso já não tem mais, já não tenho mais. Mas eu continuo sendo aquela Cristiane que planeja, que pensa lá na frente, que vê os detalhes. Eu continuo sendo eu. A parte boa ficou viva. A parte ruim, e a gente sabe lidar com essa parte boa. Eu matei aos pouquinhos, né? E a gente não usa, porque às vezes essa parte boa, por exemplo, de você planejar, você tem que saber usar essa parte boa, porque às vezes, como nós mostramos aqui em algumas cenas, né? Ela sabia planejar, ela via as coisas direito, só que ela não sabia lidar com ele em relação às coisas. Então, hoje eu sei lidar. Meu lado bom é mais sábio, vamos dizer assim. Então, você não vai deixar de existir, tá bom? Não se preocupe com isso. Você vai simplesmente se tornar uma pessoa melhor. Exato. Eu quero agradecer aí a Cíntia e ao Henrique
por compartilhar a história deles e deixar lições aí para tantas pessoas que estão vivendo algo semelhante. Não se esqueça que a Cíntia e o Henrique aprenderam a mudar através das nossas palestras às quintas-feiras. Elas acontecem em 3 horários, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite. Cristiane e eu fazemos as palestras. E às 15 horas, a Cíntia e o Cucato que entrevistaram os dois. O endereço é a Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê, ali no Brás. E é tudo gratuito, com amplo estacionamento e creche para os seus filhos. Mas, como sempre falamos aqui, por favor, cheguem cedo, 5 minutos antes, pelo menos, tá bom? Isso, você que não está conseguindo resolver as diferenças de personalidade no seu relacionamento, vocês que estão aí batendo cabeça, né, fazendo um inferno na vida do outro, então vem aprender uma maneira diferente de influenciar a outra pessoa positivamente, se tornar melhor dentro da relação e melhorar a relação também. E nós gostaríamos de mostrar para vocês agora um pouquinho do amor inteligente que foi levado lá para o Japão. Veja só. Aliás, vários países, né? Fizemos uma turnê aí ao redor do mundo, desde os Estados Unidos até a Índia, né? Passando pelo Japão e em vários lugares. Vamos lá. Do Brasil para o mundo. Durante os meses de fevereiro e março, a Escola do Amor esteve em 3 países levando o amor inteligente. A primeira parada de Renato e Cristiane foi nos Estados Unidos. A cidade de Houston, no Texas, foi a escolhida. Casados e solteiros esperavam ansiosos para aprender por que há tanta infelicidade no amor. Muitos chegaram motivados pelos livros dos apresentadores e por acompanharem o programa pela televisão ou internet. Espero que essa palestra ajude muito na minha vida amorosa e minha família. Um dos assuntos abordados pelo Renato foi a necessidade de regras para manter uma vida amorosa feliz. E o aprendizado foi muito bem recebido por todos os alunos que participaram dessa aula. Foi incrível, eu aproveitei demais. Bye bye, friends. Aliás, bom dia. Ohayou gozaimasu. Bem-vindos à Escola do Amor. É muito bom estarmos aqui, nós vamos com certeza aprender coisas que vão fazer uma diferença na sua vida. O auditório lotado ouviu atento o alerta dos nossos professores sobre a crise atual que as famílias vêm enfrentando naquele país. Por que os jovens não pensam no casamento mais como no passado? Se você olhar, eu estava vendo as estatísticas aqui no Japão, o número de casamentos está diminuindo, o número de divórcios está aumentando. A descontração do Renato deixou a inibição, característica do povo japonês, para trás. Fica difícil, não fica? Eu sei que os homens estão dizendo assim, ó. Mas é isso, alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Na Índia, Cris e Renato destacaram os benefícios de estar casado. E a Cristiane contou sobre sua própria família e a expectativa que tinha sobre o casamento com o Renato. Meus pais são casados há 45 anos, mas não estão juntos só por estar. Eles têm um casamento feliz. Ela o respeita e ele a respeita também. Eles conversam. Nossos apresentadores terminaram falando do prazer de estar naquele país. It was a pleasure and a privilege to be here with you tonight. Um abraço aos nossos alunos japoneses, indianos e de todos os lugares que nós visitamos nos Estados Unidos. Esperamos poder voltar em breve aí compartilhando mais lições do amor inteligente com vocês. Foi muito bom. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.